Olá, galera! Estamos aqui no Pod Nelson, Além do Jogo, falando do Parque Shopping em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesse belíssimo estúdio, multi-estúdios. E estamos recebendo hoje, para um bate-papo aqui, o vice-presidente do Conselho Estadual de Educação, subsecretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e reitor da Uni São José, o nosso amigo professor Charbel Zaib. Seja bem-vindo. Obrigado, Nelson. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. Boa tarde aqui a todos que estão aqui no shopping, né? Muito bacana aqui o espaço, né? Estão de parabéns. Muito feliz de estarmos hoje aqui podendo conversar um pouquinho sobre esporte, educação e turismo aqui no nosso querido Rio de Janeiro. Pô, bacana, bacana. Né? E a gente estava até meio que resenhando antes, né? E aí surgiu uma dúvida minha aqui, né? Diante de tantas atribuições suas, né? Vice-presidente, né? E ainda tem outras, né? Que eu nem nominei aqui, né? Para quem está ouvindo a gente aqui, ele ainda tem algumas outras atribuições. E como é que você se prepara para poder enfrentar isso no teu dia a dia? Qual é esporte? Como é que é essa preparação aí do professor Charbel? Muito bem lembrado, Nelson, muito bem lembrado, né? A gente que tem muitas atividades, né? Tem que ter sempre um espaço reservado para preparação física, senão você não realmente dá conta de todas as atividades, né? Acho que hoje em dia, e de maneira geral, eu acho até meio que um consenso médico hoje, o melhor esporte para manter o condicionamento físico, né? Obviamente, desde que você não seja um atleta de alto rendimento, é a musculação, né? Então, eu tenho uma rotina realmente diária de musculação, né? Mas só faz musculação, pratica algum esporte? Não, atualmente não. Só musculação mesmo. Não sobra tempo, né? Não sobra tempo, né? Até porque o esporte mesmo, você tem que ter mais, exatamente, você tem que ter mais tempo, né, para se dedicar, enfim. A musculação dá pra gente acordar cedinho, né, 6 da manhã, dar aquela malhada ali de 6 às 7. E é fundamental, mas eu tento fazer todos os dias, né? De segunda a criar uma rotina, né? Ter uma Sem rotina. o hábito a gente não consegue, não consegue, né? E faz muita diferença, né? Faz muita diferença porque dá disposição para o dia a dia, né? O esporte permite você começar o dia com outra disposição, né? E, obviamente, você tem o desgaste físico e se você não estiver preparado, você não aguenta dar conta de todas as atribuições, não dá, né? Não dá, né? Porque a gente roda muito. Mas chegou a praticar algum esporte na juventude? Então, Qual era o seu esporte preferido? Sem ser futebol, né? Que todo mundo aqui verdade, fala todo que futebol. todo brasileiro gosta de futebol, eu tive a honra de ser aluno do Carson Gracie, né? Que bacana. Eu fiz jiu-jitsu por 8 anos, né? Parei na faixa azul, porque na época do Carson, né? O Carson, para você ir da faixa branca para a faixa azul, eram 6 anos. Caramba. Brincando, ele fazia você penar na faixa branca. E aí eu pratiquei. Mas tinha que ser bom, né, para sair, né? Não, você, para pegar a faixa azul para pegar a faixa azul em qualquer unidade do Gracie era realmente uma vitória. Mas com o saudoso Carson, né, já faleceu, era realmente uma situação à parte. E foi interessante porque o Carson começou, né, efetivamente aqui na Barra da Tijuca, né? Sim. Na antiga Academia Rio Sport Center, né? Então eu tive a sorte de ser aluno. Saudosa. Fui aluno lá do Carson, do Sapão. E não pensou em seguir? Pensou hoje, então, na verdade, professor Charbel, lutador de MMA? Imagina já passou só, né? por isso na sua cabeça? Não, nunca passou, porque nunca foi minha vibe. Sério? Mas porque, na verdade, esse negócio de entrar no jiu-jitsu, eu tenho um irmão, né, o Marcos, e o Marcos, ele realmente era dedicado a jiu-jitsu, né? E ele precisava de um cara para treinar, ele era irmão mais novo, né? Ele precisava de uma pessoa para treinar com ele no dia a dia, né? Porque ele competia realmente no jiu-jitsu, né? E não era suficiente o treino na academia, então ele precisava de alguém para treinar em casa. Mas não era sparring, não. De certa forma era. De certa forma era. De certa forma era. Mas aí não é justo. Né? Mas acabou que eu peguei o gosto, né? E acabei, né, praticando, e por 8 anos pratiquei jiu-jitsu, né? E foi muito bacana, né? Ah, que legal. Mas também aquela história, como você falou, exige uma dedicação, enfim, que chega um momento da vida que você tem que optar. E eu acabei parando, dando sequência só na musculação. Para muita gente que às vezes não sabe, eu também era um que não sabia, né? Que facilita para a gente, para aquele que já praticou algum tipo de atividade física, esporte na juventude, existe a tal memória muscular. É verdade. Então, assim, ele, no caso, praticante de jiu-jitsu na juventude, hoje, para enfrentar os desafios, né, da vida moderna que a gente leva e dessa correria de várias atribuições... É verdade. Quando ele vai fazer uma atividade física hoje, o seu organismo
já tem uma predisposição física que facilita. Você se desenvolver e você trabalhar essa questão muscular para aguentar o seu dia a dia. Então, é assim, uma coisa muito importante, pratiquem atividade física na juventude. Óbvio que hoje, para praticar, é na escola. É isso aí. Aí já entra uma outra pergunta aqui que é importantíssima, que é a importância do esporte em nível escolar. Tanto na escola, ensino médio, ensino fundamental e também na universidade, no qual você é o reitor da Uni São José, né? Isso. Então, como Nelson, é que funciona isso para você? O esporte é uma coisa meio que indissociável hoje. Eu acho que ou deveria ser algo indissociável hoje da vida de qualquer jovem e de qualquer adulto, né? Eu acho que a escola hoje, de maneira geral, faz parte dos currículos, né? Você ter atividades, né, de educação física. Na universidade, há uns anos atrás, era obrigatório. Lamentavelmente, hoje não mais o é. Durante muitos anos, o Ministério da Educação exigia que não importasse o curso que você fizesse, direito, engenharia, matemática, você era obrigado a praticar educação física na universidade. Há coisa de uns 15 anos atrás, houve uma mudança na legislação e eles retiraram a obrigatoriedade da educação física. Essa mudança. Infelizmente, né? Eu, na época, tive a oportunidade de me manifestar, na época, isso lá em Brasília, foi feito uma audiência pública, né, para tratar desse assunto, enfim. Eu fui, né, entre outras atividades que a gente estava mencionando, eu sou diretor do Sindicato das Universidades aqui do Rio e do Sindicato das Escolas aqui do Rio também. Então, fui lá representando, né, as universidades aqui do Rio. E foi realmente uma discussão, mas aquela história, né? A nossa universidade, ela tem um viés meio tecnicista, né? E aí, na hora dessas discussões, vamos privilegiar nos currículos a parte mais técnica, e nessa hora você acaba retirando assuntos que não são tão técnicos, e nessa leva saiu a educação física do ensino superior. E já aproveitando aí o gancho, né, durante muitos anos a gente teve campeonatos de esporte universitário bastante relevantes aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Isso também, nos últimos 10 anos, arrefeceu. E a gente hoje vem conversando, né, eu, como você falou, eu sou vice-presidente do Conselho Estadual de Educação, então a gente tem uma agenda bem próxima ali, tanto da secretária de Estado de Educação quanto do próprio governador. A gente vem hoje tentando, de alguma forma, estimular a retomada dos campeonatos universitários, né? Que era uma forma de você manter o esporte rodando dentro das universidades de maneira mais frequente. E a gente tem estrutura pública para isso, Exatamente. Está pronta, né? O legado olímpico está aí para ser utilizado. Exatamente. Né? Exatamente. A gente estava conversando isso aqui um pouco antes do podcast, né? O Rio tem o privilégio de ter recebido uma Olimpíada, né? Sim. E independente, né, de você ter um equipamento ou outro, né, talvez não tão bem aproveitado no momento, o fato é que você tem um legado enorme que poderia estar sendo melhor utilizado, inclusive pelas universidades, né, tanto públicas quanto privadas, né? Se você andar ali, eu tive recentemente, né, a nossa universidade, ela faz um evento bem bacana, que é uma corrida chamada 5K, Run 5K, foi agora, tem coisa de 20 dias atrás, ali no Parque Deodoro. Ah, legal. E eu não sei se os professores também correram? Professores correram, né? Eu só dei a largada, eu não cheguei a correr, não. Não cheguei a correr. Mas deu 700 pessoas participaram da corrida. Bacana. Foi muito legal, né? De jovens, saúde, crianças, né? Saúde adultos. É tudo, né? Então, e para quem não conhece o Parque Deodoro, já aproveito aqui para fazer o convite de conhecê-lo. É uma estrutura do legado olímpico que funciona ali próximo de Deodoro, né? Ali perto de Realengo. E sensacional, tem uma área para corrida maravilhosa. Mas, por exemplo, a área destinada ali à parte que funcionava ali de skate e mountain bike já não está tão bem aproveitada. Então, eu acho que a gente precisa realmente construir políticas públicas que voltem novamente a colocar o esporte no radar. Prioridade, né, na nossa cidade. Mais próxima aí das universidades mesmo e das escolas. Porque as escolas também têm um campeonato que envolve as escolas, né, de educação básica, mas também não contam com uma organização, vamos dizer assim, apoiada pelos poderes públicos, né? Eu acho que precisa. É uma discussão, é uma discussão que a gente tem no Conselho de Educação. A gente tem hoje uma competição importante que é o GEBS, né? Exatamente, que é os Jogos Escolares Brasileiros. Exatamente. E se você não tem obrigatoriedade de educação física, de esporte na escola,
daqui a pouco você perde o sentido de ter essa competição, que é importante, porque tem um mundial da modalidade, né, dos jogos escolares. Não, e os jogos escolares, tanto a nível de educação básica quanto a nível universitário, costumam revelar atletas, né, muitos, né? Que acabam seguindo, né, a atividade com muito sucesso, né? Eu acho que o Brasil, de maneira geral, né, o Brasil é um país ainda pobre, né? Essa que é a realidade. Nós não temos assim tantos recursos disponíveis para tudo aquilo. É um país muito grande. Muito grande, né? Que dificulta um pouco essa questão de gestão, né? Porque assim, né? Se você olha os países de primeiro mundo, há um planejamento justamente para você descobrir esses novos talentos, né? E a maioria desses planejamentos, desses projetos, envolve de alguma forma as escolas, né? E aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco de dificuldade de identificar esses talentos, de você fazer projetos de mais longo prazo. É tudo muito longe, né, nesse nosso tudo mais país. difícil, Eu costumo, né? assim, a minha área é futebol, né, assim, a área básica, né? Não como atleta, né? Infelizmente não tive esse dom. Então, assim, o que eu vejo e que as pessoas comparam muito o Brasil com países europeus, né? Só que um país na Europa cabe na cidade do Rio de Janeiro. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, quando você fala de um país continental, que a gente tem 5 regiões geográficas completamente distintas de cultura, geografia, de história, de cultura, de tudo. É muito difícil, é muito difícil. É difícil, é complicado, né? Então a gente tem que ser regionalizado. Verdade. O futebol, graças a Deus, como você mencionou, né, é o esporte da paixão nacional, né? Ainda é um esporte que você tem mais estrutura e consegue, né, obter resultados melhores. Melhor engajamento, né? Maior engajamento, mundo, né? Enfim, graças a Deus. Mas o esporte olímpico é a base de tudo, né? É a base de tudo, né? Eu acho que pega na escola todos os jovens, nem todo mundo tem a habilidade nem a capacidade futebolística, né, na veia. Verdade. E ele corre para alguma outra modalidade, né? Verdade. Só que aí a gente segue numa outra linha hoje, que a gente sabe que é uma linha que, por enquanto, se mostra irreversível, né? Que é no online, né? No famoso verdade, né? EAD, né? Ensino à distância, né? Que ficou mais popularizada ainda com o Covid, né? Com esse isolamento que nós passamos, né? A gente popularizou muito mais esse acesso a esse tipo de educação. Aí eu fico mais preocupado. Como é que a gente faz com atividade física, educação física, esporte de maneira geral, se você estuda de casa? Né? É muito interessante a tua pergunta. Nessa questão aí na universidade, como funcionaria lá? Então, como já funciona, né? Até porque é uma das grandes precursoras do EAD. Do EAD, né? E é uma grande avenida de crescimento lá da universidade. E no Brasil todo tem funcionado dessa forma. A verdade é que o Covid mudou a forma de você fazer as coisas em todos os aspectos da nossa vida cotidiana, né? Tanto profissional quanto pessoal, lazer, né? O Covid acabou apesar de ter sido realmente lamentável, né, do ponto de vista de saúde pública, mas a verdade é que ele impulsionou certos gatilhos que aceleraram o processo tecnológico, né? Principalmente naquilo que consiste, no que consiste a questões de trabalho e de educação. Então, você veja, né, praticamente de um dia para o outro, as universidades, né, e as empresas tiveram que se adaptar a uma rotina na qual os alunos não estavam mais presentes, os funcionários não estavam mais presentes, os professores não estavam mais presentes. E isso, assim, né, nada como a necessidade para fazer o sapo pular, né? Como dizia meu pai. Sim, com então, certeza. A necessidade faz você avançar. Então, acabou que tanto os processos como a tecnologia avançaram muito rapidamente no que tange aos processos de ensino-aprendizagem. E no caso da universidade, hoje você tem bastante recurso para ministrar atividades que antes eram práticas no formato online. À distância, né? É claro que o contato físico ainda é indispensável para determinadas situações, mas para tudo aquilo que, de certa forma, é repetitivo e visualmente identificável, o EAD funciona bem. Então, você veja, né? Você vai fazer, no caso da educação física, determinadas atividades em que o professor faz, como nós estamos aqui hoje, né? Ou faz filmado, ou faz ao vivo, mas filmado, e interagindo com os alunos pelas ferramentas hoje, pelas plataformas de educação à distância, né? Seja a mais comum aí, que as universidades usam, que é o Teams, né? Entre outras. Então, você consegue hoje fazer diversas atividades
e o aluno acompanhar à distância. E é interessante que quando você faz determinadas atividades ou você ministra determinadas aulas num ambiente mais controlado, né, por exemplo, ou num estúdio ou num espaço na qual a estrutura toda está voltada e centrada ali no que o professor quer transmitir, você acaba, em muitos casos, fazendo isso com mais qualidade, mais foco do que se você fizesse ao vivo com 40, 50 alunos ao mesmo tempo. Todo mundo falando ao mesmo né? tempo. Então, é assim... Tem seus prós e tem seus seus contras. prós e seus contras, como tudo na vida, mas a grande vantagem do EAD é a acessibilidade. Né? Então, hoje você Ela deu amplitude, né? O ela acesso ampliou ao ensino, o acesso, né? absurdamente. Né? Então, hoje você consegue atingir qualquer brasileiro em qualquer lugar do país, estando aqui do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar né, de onde você esteja ministrando o seu curso, a sua aula, com um grau de qualidade e efetividade bastante elevado. Então, acho que o EAD veio para ficar. Eu acho que, no caso do esporte, do ensino, da educação física, né, propriamente dito, veio para ficar. E como você falou, eu acho que, mas colocando na balança os prós e os contras, eu acho que você tem muito mais benefícios do que prejuízos, vamos dizer assim, ao você utilizar as ferramentas de EAD para o ensino de educação física propriamente dito. E não vou nem falar, obviamente, das questões vinculadas ao acompanhamento das atividades propriamente dita pelas diversas mídias que hoje você tem disponíveis, não só a TV, né? Sim. Você tem hoje toda a parte de streaming, né? Até porque também teve assim, se a gente for mal comparar, né? Você nos anos 70, 80, você fazia atividade física assistindo televisão. É verdade. Era comum, né? Era comum. Então você tinha aqueles programas de atividade esportiva. Ficou muito famoso de uma atriz americana que me fugiu o nome agora. Depois aí, quando vocês estiverem assistindo, deixem nos comentários, porque eu esqueci o nome. Jane Fonda. Jane Fonda. Isso aí. Você veja, né? Então, na verdade, já existia a modalidade EAD naquela época, mas a gente não percebia e não enxergava ela como sendo EAD, né? A grande diferença do EAD, a grande diferença hoje para esse modelo do passado é justamente a interatividade, né? A possibilidade de quem está do outro lado interagir né? com quem, né, está ministrando aquela aula, ou oferecendo aquele workshop, ou fazendo qualquer atividade. Essa é a grande diferença, né? Esse é o grande ganho, né? O chat foi uma diferença positiva para isso, né? Positiva, né? Então, era mão única naquela época. Única, exatamente. A TV, hoje é mão dupla. Então você consegue hoje não só atender às demandas individuais que surgem ao longo do processo ali de ensino-aprendizagem, mas como você consegue customizar esse próprio processo de ensino-aprendizagem. Hoje você tem muita facilidade de, por exemplo, você, num mesmo assunto, dependendo do aluno que esteja acessando aquele conteúdo, ele customiza para o interesse dele aquele assunto, né? Então, hoje você tem várias ferramentas e possibilidade de customizar o conteúdo e de interagir ao vivo com essas plataformas. Então, eu acho que o EAD veio para ficar e, na minha visão, com todas as dificuldades e às vezes questionamentos que se faça, eu acho que ele vem para agregar e melhorar a qualidade da educação aí no médio e longo prazo. Acessibilidade, né? O principal é a acessibilidade, né? E você veja, né? A gente não pode esquecer, né? Vamos falar aqui de um vizinho próximo da gente, que é a Argentina, né? Que apesar das dificuldades que vem passando aí no campo da economia, é um país que você tem praticamente 70% da população com ensino superior. Enquanto o Brasil, depois de todo esse avanço que você viu aí nos últimos 20 anos, ainda não bateu ali os 25% da população economicamente ativa com ensino superior. Então, a gente tem ainda uma realidade bem diferente. A gente tem um gap ainda muito grande para ser fechado no que tange a qualificação das pessoas aqui no nosso país, né? E a EAD vem para colaborar com isso aí. Né? Deus quiser. Vai ajudar, estamos nessa aí. Recentemente, agora tivemos aí a nova rodada de consultas e audiências, né, no Brasil todo para fazer o novo plano de educação nacional, né, um plano decenal, com a meta de elevar esse nível. É o BNCC, né? Ou não, nesse caso? Não. É o plano decenal de educação mesmo. Tá. Né? É o plano que traça essas metas. Vamos ter, nesse plano agora, você está discutindo, a meta é chegar a 40% de alunos com educação superior. Não a estrutura, não mas é a meta são as metas alcance. De alcance, exatamente. Agora me fala uma coisa. Posso chamar de Charbel? Charbel, lógico, claro. Charbel, vamos lá.
Como a gente falou de universidade, a gente está aqui num ambiente, né? A gente está na praça de alimentação de um shopping, né? As pessoas passando aqui no nosso redor, assistindo a gente gravar aqui, né? É uma realidade completamente diferente que a gente passa hoje. A gente estava acostumado a um estúdio de televisão fechado, inacessível, intangível, e hoje todo mundo pode estar tendo a oportunidade de estar assistindo a gravação de qualquer conteúdo hoje por streamer, né? Isso aí. E a gente tem, dentro dessa linha aí de internet, né? A gente tem os eSports. Verdade. Eu venho de uma área, né, de futebol que a gente fala só, né, esportes é esporte, não é, pode ser considerado uma modalidade esportiva ou não. Não vou entrar nesse mérito, desculpa. A gente vai falar sobre acessibilidade e preparação em nível universitário, escolar, porque a gente tem que lidar com a realidade, né? O jovem de hoje em dia, em casa, pandemia também de Covid, foi também um divisor disso, porque todo mundo ficou preso dentro de casa. Da mesma forma que se desenvolveu o EAD, se desenvolveu outras questões da economia, também se popularizou mais ainda a questão dos esportes. Acho que teu filho em casa ia fazer o quê durante a Covid? Jogar. Né? Estudar, fazer alguma atividade, beleza, mas foi jogar. Então isso cresceu muito hoje, né? Tem muitos hoje praticantes de modalidade de esportes. Aí eu fico pensando, e como é que existe isso no nível universitário, no nível escolar? Até porque você tem o colégio também Realíngua, né? Isso. Então, assim, existe algum objetivo, existe um planejamento médio ou longo prazo de estar trazendo a modalidade para o ambiente escolar? Vamos lá, Nelson. O que a gente chama de esportes, né, tem crescido no mundo todo. Eu acho que a gente tem que entender que, assim, há sempre um choque de gerações, né? Há sempre um choque de gerações, né? Eu jogava Atari, né? Mas tudo bem. Eles nem sabem o que é isso hoje. Mas hoje, o que acontece? Mais uma vez, né, o avanço tecnológico e o próprio avanço, né, de várias ferramentas de realidade virtual permite hoje um nível de imersão da pessoa nos games que não era possível na nossa época de Atari, né? Eu também fui jogador de Atari, não era possível. A gente quebrava então, sempre o controle. O fato é que realmente hoje você tem uma modalidade nova, né? Eu acho que o esportes ele não vai substituir, claro que não vai substituir os esportes tradicionais, mas é mais uma modalidade, mais um formato que agrega ao rol de atividades esportivas. E não se enganem, né? Determinados jogos exigem sim preparação física para você participar. E vale a pena lembrar que agora recentemente nós tivemos virou filme, né? Não sei se você acompanhou, e foi muito interessante essa história de um atleta de esportes, né? De corrida, de automóvel. Sim. Que se eu não me engano, foi a escuderia. Exatamente, a escuderia, eu acho que era a Toyota, né? Ou a Honda, uma dessas duas. Nissan. Desculpa. Então é essa aí. Então vocês vejam, eles selecionaram um campeão no esporte para correr. Sair do mundo virtual e ir para o físico. E deu certo, né? Sim. E deu certo, né? Quer dizer, então eu acho que cada vez mais a gente vai viver essa migração do... esse hibridismo, vamos dizer assim, né? Esse hibridismo entre o físico e o virtual se complementando, né? Então eu acho que a gente não pode fechar os olhos. Eu acho que, de maneira geral, as entidades, todo mundo que lida com esporte, tem que, de alguma forma, procurar entender como é que esse mundo virtual se encaixa no mundo real e transformar isso em mais uma oportunidade, né? Lembrando que as atividades de esporte, elas movimentam muitos recursos no mundo todo, né? Sim. E complementando... Alguns milhões de dólares. Alguns milhões de dólares, e vai movimentar mais ainda, porque eu não sei se você tem acompanhado, a maioria dessas plataformas de mock, né, que eles chamam, desses jogos, né, de grandes participantes simultâneos, eles estão sendo desenvolvidos em plataformas no blockchain, na qual você vai poder monetizar tudo que você faz dentro dessas plataformas, desses jogos, né? Desde os prêmios que você ganha, aos upgrades que você faz no seu carro,
Tudo Então, envolve a parte econômica. Parte econômica. Então, assim, é uma alavanca de crescimento econômico e desenvolvimento que eu acho que a gente que lida com o esporte, com educação, tem que ficar atento e tem que procurar integrá-los ao nosso dia a dia. Sim, a minha preocupação é justamente essa, né? Ao nosso dia a dia. A questão escolar, como é que lida com essa migração, então, né? Hoje o fato é que lida com dificuldade. Você até abordou uma coisa interessante, né? A maioria dos nossos educadores são da nossa geração. Exatamente. E não cresceram nessa geração. Exatamente. Né? Tão antenada em jogos e online como é hoje, né? Exatamente. É o que eu te falei, é o choque de gerações, né? É um choque de Essa geração de professores aí, mais ou menos, aí da nossa geração, tem dificuldade. Então, exige um esforço, né? Das instituições de recapacitar esse corpo docente para lidar com isso de uma maneira que some, né? Que agregue valor para os alunos. Até porque os alunos hoje, né, e eu vejo isso tanto a nível da educação básica, como você falou, a gente tem algumas escolas aqui no Rio, além da universidade. Hoje você tem uma tarefa como professor que é muito difícil e muito diferente do passado, que é você manter esse aluno interessado naquilo que você tem para dizer. Né? Já é difícil. Porque antigamente você imagina, né? O professor era um cara que na verdade, era o professor era o repositório de conhecimento. Sim. E durante as aulas ele transmitia esse conhecimento para os seus alunos. Hoje o repositório de conhecimento está em milhares de lugares, né? Sim. Se você acessar a internet... Tal do pai Google. Exatamente. Então, o professor hoje, ele perdeu esse monopólio de ser o repositório do conhecimento e, na verdade, ele tem que se transformar hoje num grande... facilitador de busca desse conhecimento e trabalhar de uma forma em que torne a busca pelo conhecimento uma coisa agradável para o aluno. Eu tenho um casal de gêmeos, né, de 11 anos, eu tiro quando eles vêm falar comigo, pai, eu falei, como é que foi a aula hoje? Normal. Eu falei, o que é normal? Aí. Chata. Isso é assim. É uma coisa que me preocupa muito. Muito. A todos nós. Não é a opinião deles, eu sei que a opinião é geral de todos. Né? É isso aí. Continuo achando que o esporte, a atividade física, a educação física é um diferencial para não tornar a aula chata. Você tem socialização, interação, desenvolvimento físico ali naquele tempo e você gera novamente disposição deles de voltar para dentro de aula e pegar mais uma rodada de conteúdo, né? Verdade. Porque realmente... Eu não tenho um dia que eu não pergunte para eles e eles me respondem da mesma forma. Difícil. E se eu perguntar para qualquer um, vai ser a mesma resposta. Se você perguntar para um aluno da universidade, você vai ter muitas vezes a mesma resposta também. Sim. Há a estrutura educacional vigente hoje em dia ainda é a mesma de 2000 anos atrás, se você parar para pensar, né? É um professor na frente e os alunos em volta. Por mais que a gente tenha, nos últimos anos, visto a tecnologia adentrar a sala de aula, ainda não mudamos o modelo, vamos dizer assim. Não. O modelo mental de como deve funcionar a educação ainda não mudou. Esse é o grande desafio. Não. E é um desafio que a gente tem discutido hoje lá no Conselho Estadual de Educação, né? É um desafio. A gente precisa repensar a escola, né? Essa escola do futuro, como ela deve ser. Nós temos que repensar essa escola. Ela tem que ser, na verdade, um ambiente muito mais... isso, a escola tem que voltar, como era na nossa época, né? A gente gostava de ir para a escola porque a gente encontrava os nossos amigos, a gente fazia uma série de atividades que a gente não fazia se não tivesse na escola. A escola tem que voltar a ter esse perfil de ser um local em que o aluno queira ir. Sim. Né? Para fazer aquilo, voltar para casa. Exatamente. Hoje em dia a mão está inversa. Né? É um desafio e a gente está aí tentando encontrar os caminhos. É interessante. Agora, olha só. Eu estava um dia conversando com os amigos e a gente estava muito preocupado e surgiu uma temática que a gente achou que era relevante. Falei, eu vou levar isso um dia quando a gente for bater um papo com alguém de área de educação e tudo, né, que a gente possa estar abordando, né? É a questão do desenvolvimento econômico em relação ao esporte, né? O que o esporte hoje ele representa para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, no caso seu específico, como subsecretário de turismo, né? Os grandes eventos acontecem aqui no Rio de Janeiro, precisam acontecer por conta de um legado olímpico que nós temos, né? Nós temos o privilégio de ter, como a gente já falou no início, essas estruturas todas à nossa disposição, né? Mas tem que conciliar desenvolvimento econômico, utilização
do espaço público disponível, né, desse legado que foi deixado, e pensando tudo isso, no que isso gera de divisas, que gera de visibilidade para o turismo, né? A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade muito turística, né? Mas a gente vê muito se falar no turismo na cidade do Rio de Janeiro por conta de Cristo Redentor, Copacabana, praias. Só que a gente tem o nosso esporte, né? O esporte, ele representa muito a parte turística do Rio de Janeiro com esses grandes eventos que acontecem, né? Aconteceu a Copa do Mundo, aconteceu o final de Libertadores, aconteceu Olimpíadas, né? Nós temos eventos agora, se eu não me engano, para 2025, né? Que é o Mundial de Ginástica Artística. Tudo isso tem um planejamento, tudo isso tem uma questão econômica associada, né? O que isso gera... Então, muito bem colocado, né? Eu tenho a alegria de estar na Secretaria de Estado de Turismo aí desde o início do ano, e lá a gente tem conseguido avançar em alguns temas, desde de retomada, né? Eu acho que a gente conseguiu retomar, resolver primeiro o problema que tinha, né, entre Galeão e Santos Dumont, né? O Rio viveu um período aí de um certo abandono do Galeão, a gente perdeu muitos voos para para São Paulo e para o Nordeste, essa que é a realidade. Desde o início do ano, né, com as ações da Secretaria e muita negociação, a gente tem trazido voos para o Galeão, como te falei um pouco antes, voltamos a ter o voo Roma-Rio, né, pela ITA, voltamos a ter o voo Barcelona-Rio pela Ibéria, dobramos os voos Portugal-Rio, Lisboa-Rio pela TAP. Então, a gente fez algumas ações no sentido de estar retomando o Rio como como o primeiro destino do visitante internacional, né? Que nós perdemos em alguns momentos. E aí perdemos por quê? E aí, por fatores que talvez não caiba discutir agora, diversos eventos que aconteciam no Rio de Janeiro migraram para outros estados do Brasil, em especial São Paulo, né? Então, eu acho que um trabalho que tem sido feito, e como você bem lembrou, o Rio sempre foi conhecido como um destino turístico pelas suas belezas naturais. Sim. Né? As praias maravilhosas, o Cristo Redentor, o Corcovado, o Espelho da Lagoa, enfim. O Rio realmente é uma cidade muito bonita. Mas existem diversos outros atores no turismo que não são só as belezas naturais e que dependem de planejamento e incentivo. Sim. Entre eles são os grandes eventos. E dentro dos grandes eventos, os eventos esportivos. Sim. Então, é como você bem lembrou, nós tivemos uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, tivemos agora a final da Libertadores. Nós, lá na Secretaria, temos tentado desenvolver parcerias com as diversas entidades que lidam com esses esportes, né? No caso, CBF, Comebol, no caso dos outros esportes, as suas respectivas entidades, no sentido de colocar o Rio de Janeiro de novo no mapa desses eventos, tanto nacionais, mas principalmente internacionais. Né? O Rio de Janeiro, com o legado que ele recebeu das Olimpíadas e da Copa do Mundo, a quantidade de equipamentos que a gente tem hoje disponíveis para praticamente você fazer qualquer evento esportivo de padrão internacional em qualquer esporte que se pensa, é um fato. O Rio hoje está mais do que preparado para receber qualquer evento esportivo. Falta realmente um pouco mais de planejamento, isso é o tempo, e de ações efetivas no sentido de você abordar essas entidades e aí é um pouco de trabalho de vendedor mesmo, de você vender. Porta em porta, né? De porta em porta, a gente lá, e a gente tem feito isso, né? Dentro daquilo que a gente tem autonomia, de bater de porta em porta, levar a estrutura do Rio de Janeiro, mostrar as vantagens do Rio de Janeiro. Uma das questões que o Rio de Janeiro tem muita vantagem também, quando você fala de eventos esportivos internacionais de grande porte, é você ter uma rede hoteleira com capacidade de absorver esses visitantes. E o Rio tem. Tem. Tanto uma rede hoteleira... De primeira linha, né? De primeira linha, de primeiro mundo. Tanto uma rede hoteleira consolidada na Zona Sul, como agora na própria Barra da Tijuca, Sim. né? Muito grande, cresceu também, muito. Né, das então, Olimpíadas. Cresceu como legado das Olimpíadas, exatamente. Então, eu acho que a gente tem muito espaço. Eu acho que você colocou, foi uma colocação muito boa sua. Tem um espaço a ser ocupado no que tange a realização de eventos esportivos de grande porte. E esse espaço pode e acredito que será ocupado pelo Rio de Janeiro ao longo dos próximos anos, né?
em função daquilo que nós conversamos, uma infraestrutura já existente com materiais de ponta. Com materiais de ponta, legado de Olimpíada, de Copa do Mundo e de outros eventos, associado a um destino turístico já consagrado, né, que é o Rio de Janeiro. Se você hoje viaja o mundo todo, e eu tive a oportunidade recentemente de ter participado de algumas atividades, né? Hoje, toda vez que que o governador ele tem alguma atividade fora do Brasil, ele faz questão de levar a Secretaria de Turismo junto. Então, representa a imagem do Estado. Isso, né? Exatamente. Então, a gente sempre aproveita nessas viagens para divulgar o Rio de Janeiro. E o que a gente vê é que, de maneira geral, apesar quando você fala em Rio de Janeiro lá fora, o primeiro pensamento da pessoa é Copacabana. Sim. E quando você mostra que o Rio de Janeiro é muito maior do que Copacabana, o interesse cresce muito. Então, a gente tem visto uma receptividade. E o esporte serve muito como referência para isso, né? Então, a gente tem visto muita receptividade desse trade, né, internacional do turismo em estar mergulhando mais no Rio de Janeiro e estar explorando mais aquilo que o Rio de Janeiro oferece em termos de infraestrutura do que a gente via no passado. Então, eu acho que sim. É porque eu vejo muito uma grande oportunidade. Charbel, essa questão da gente divulgar o Estado, né? Divulgar a nossa cidade, né? Pelo esporte. Com certeza. Eu não vejo, assim, no meu dia a dia de carioca, eu circulando pela cidade, conversando com os meus amigos, eu vejo aquilo que você falou. É muito o turismo baseado nas belezas naturais da cidade, né? E não pelos seus atrativos esportivos que a gente tem, né? Eu não vejo, as pessoas não falam sobre isso. Não falam. Abordam. E isso representa economicamente uma parcela muito grande de faturamento do turismo para a cidade. Então, aí vamos lá. O Rio de Janeiro hoje, se você olhar para o estado do Rio, Nelson, qual é a grande indústria motora do estado do Rio de Janeiro hoje? Ainda é a indústria de óleo e gás. É o petróleo. Né? O petróleo, né? A indústria do óleo e gás, Petrobras e todo o seu entorno, e aproveito aqui para mandar um abraço aí para o meu querido amigo Jean Paul Prat, presidente da Petrobras, meu colega de infância. Está indo hoje para Riad lá para trabalhar para a Petrobras. Mas se você olhar para essa indústria, hoje representa aproximadamente 30% do PIB do Rio, do estado do Rio. O turismo, apesar de tudo que você vê, fala, etc., representa hoje menos de 3% do PIB do estado do Rio. Então, você tem hoje um espaço gigantesco para ser ocupado, né, no desenvolvimento econômico vinculado ao turismo. E aí você fala, mas, Charbel, por que eu não vejo o Rio sendo divulgado pelo lado do esporte? Justamente, qual é o esporte que o Rio ainda tem? O esporte que se sobressai é sempre o futebol, grandes times, né? Sim. Flamengo, Botafogo, Fluminense agora campeão da Libertadores, parabéns a todos os tricolores. Não vou nem falar, porque eu sou botafoguense. Estamos na torcida do Botafogo e ser campeão, se Deus quiser, mas o esporte ainda é o futebol. Mas o que faz o esporte se tornar um fator relevante de visitação do turista? É justamente você realizar os principais eventos na cidade ou no estado. Então, para o esporte, isso é um caminho, é uma avenida de crescimento a ser explorada e a gente está atento a isso. Você trazer para a cidade do Rio ou para o estado do Rio esses eventos esportivos de padrão nacional ou internacional é o grande gancho para você transformar o esporte numa grande avenida de crescimento associada ao turismo. E é nisso que a gente está focado agora aí. Eu vejo, assim, eu falo, o futebol, óbvio, né, hoje ele acaba se vendendo sozinho, né? É, claro. Por bem ou por mal, não importa assim, se perdeu ou ganhou, ele se divulga sozinho. Mas eu fico preocupado, assim, eu fico pensando, né, como eu falei da ginástica artística, né? Eu acompanho porque eu acompanho esporte, eu vivo esporte no meu dia a dia, né? Nos últimos 30 anos. Mas se eu perguntar para qualquer pessoa aqui que está nessa praça de alimentação, que já está cheio pelo horário, né? As pessoas vieram para o shopping aqui domingo para poder gravar e tudo, o que acontece? Ninguém vai saber. Verdade. A divulgação do esporte, eu vejo ela um nicho muito fechado, nicho muito limitado. Eu não sei se através da secretaria isso consiga se reverberar melhor, né? Mas eu não vejo a amplitude de divulgação que o esporte que vem para a nossa cidade em nível internacional ser divulgado da forma que ele merece.
Verdade. Eu sou do futebol, mas eu quero assistir ginástica artística. Como é que eu faço? Eu não faço a mínima ideia. Então, aí, Nelson. E para quem não está no esporte, então nem sabe que tem um evento. Então, a gente consegue na secretaria o quê? É o que você falou, é dar alguma reverberação às atividades. Divulgar, promover. A gente fez há pouco tempo um evento grande aqui no Rio de Turismo, que foi a Expo Rio. A gente trouxe todos os 92 municípios do Rio para divulgarem seus destinos, suas atividades, seus eventos. Muitos tinham eventos esportivos interessantes também, que foram divulgados. Então, assim, a secretaria consegue ajudar nessa reverberação, né, nessa divulgação dos eventos. Mas o fato é, e você, né, atua na CBF muitos anos, sabe disso, o mundo esportivo e o mundo econômico, de maneira geral, ele gira em torno, não há muito como fugir, ele gira em torno daquilo que é possível ser gerado de recursos, né? O futebol gera muito recurso, né? Logo, acaba tendo muito mais divulgação. O desafio é como você consegue gerar recursos, vamos dizer assim, né, o termo que está na moda agora, como é que você consegue monetizar os outros esportes? Como é que você consegue dar relevância econômico-financeira às demais modalidades esportivas? Todos os players têm que fazer parte. O que a gente observa hoje, infelizmente, e eu vou batendo, como você falou, né? O meu trabalho lá é um pouco de vendedor, né? A gente vai batendo de porta em porta. Então, você vai bater hoje na porta de uma entidade vinculada, por exemplo, à ginástica, à esgrima, à corrida de cavalo. O que você vê é um certo ainda amadorismo por parte dessas entidades no que tange a como elas mesmas contribuírem para promover o seu esporte. E isso é uma coisa que só o tempo para mudar, né? Não pode estar associado também à falta de recursos também? Também. Falta de recurso mesmo. Quer dizer, aí é um outro lado. Como é que eu vou gerir bem algo se eu não tenho recursos para gerir? Isso. Aí você vai me perguntar, poxa, será que o Estado não deveria... O Estado que eu digo de maneira ampla, né? Sim. O Estado brasileiro, né? Não deveria procurar apoiar essas entidades? Sim, deveria. Mas quando você olha... O Brasil, como a gente estava falando aqui no início, ainda é um país pobre. Então, na briga pelos recursos, acabam que outras prioridades prevalecem e o fato é que acaba ficando para a iniciativa privada, pelas próprias entidades, vamos dizer assim, o maior ônus e o maior trabalho no sentido de fazer essa divulgação, de promover. Né? Infelizmente, você me falou do Expo Rio, né? Isso. Vale a pena um dia a gente ter um Expo Esportes? É uma ideia. Cada município, cada cidade trazendo a sua representação esportiva, né? Ou seja, o seu calendário, as suas atividades, a sua programação, para divulgar isso através de um evento desse porte, assim? Então, achei a ideia ótima e vou sair daqui com essa ideia e vou levar lá para a secretaria. Eu acho que já é um gancho bacana da gente, né? Eu sou, assim, um grande entusiasta do esporte, né? Porque a minha origem é a educação e não tem como você hoje dissociar a educação de esporte. Não tem. Aquele velho ditado, mens sana in corpore sano. Não tem como você fugir disso, né? Esporte e educação andam juntos. E ambos são, assim, a base da transformação social, né? Quando eu costumo falar isso aí, quando a gente está com as pessoas, não existe atalho para o sucesso na vida. O caminho sempre passa pela educação. E dentro da educação está sempre o esporte. Não tem como você dissociar uma coisa da outra. A gente está acostumado com a doutrina, a regra, aquele aprendizado que o esporte lhe transmite. O esporte traz muita disciplina, traz muita dedicação, né? Se você hoje parar para pensar, né? Assim, né? Se você hoje, é uma coisa, acho até meio lugar comum, mas vale a pena a gente registrar. Se você conversar hoje com qualquer pessoa, você imagina, qualquer pessoa hoje de muito sucesso no mundo, na área que você imaginar, não sucesso financeiro. Se você perguntar para a pessoa qual foi o maior diferencial para ele alcançar os objetivos que ele conseguiu alcançar, todos eles vão ser unânimes em dizer que é disciplina. 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 O esporte é o que mais proporciona a disciplina, né? O desenvolvimento dessa sua capacidade de ser disciplinado. Porque o que você falou, o esporte ele traz regra, ele traz rotina, ele traz ali um planejamento que se você não executar, você não alcança o objetivo. E isso é para a tua vida, isso leva para a vida toda. Seja profissional, pessoal, social, emocional. Então, assim, eu sou realmente um grande fã do esporte, porque eu acho que do esporte e educação são lados da mesma moeda. E falar nisso, assim, só para a gente aproveitar aqui, e qual é o seu time?
Sou Vasco. Pode falar? Sou Vascaíno. Tá sofrendo Tivemos muito. eleição agora aí, né? Pedrinho aí, Pedrinho sucesso ganhou. aí Tomara na gestão do Vasco. Tomara que a gente consiga, né, avançar mais aí, né? Estamos lá com a SAF. Acredita no seu time? Acredito, sempre acredito. Sempre Praxedes acredita, né? na veia? Acredito, né? Eu acho o seguinte, eu acho que o futebol, principalmente o futebol carioca, ele tem avançado nos últimos anos, né? Eu acho que melhorou muito aí nos últimos 5, 6 anos. Eu acho que os times estão conseguindo se reorganizar. Acho que no Rio de Janeiro, como um todo, havia um problema financeiro na maioria das equipes. Isso vem sendo equacionado, que é o primeiro passo para você ter um trabalho mais consistente. Então, acredito sim. Fiquei muito feliz com a vitória dos tricolores aí na Libertadores. Assim, a visibilidade para o futebol carioca é a primeira parte, é importante, é fundamental, né? fundamental. Atrai vitrine atrai investimento, investimento atrai desenvolvimento. É isso aí. E aí é uma bola que vai girando, né? É isso aí. E aí funciona por todas as etapas, né? É isso aí. Mas me fala uma outra coisa. Como é que está aquela região lá de Realengo, lá que a tua base lá, né? A universidade foi formada em 1980, né? Teu pai lá fundou, ela não chamava universidade, era Faculdade de São José, né? Eu tenho uns amigos, inclusive, que se formaram lá. Bacana, pô. Na faculdade, era faculdade ainda. É isso aí. Né? Aí você veja, né, que interessante, Nelson. A minha família atua em educação há 70 anos, né? Começamos lá em Santa Cruz, né? Mas você veja, a faculdade nasceu em 1980... fruto de um... Meu pai, ele já tinha esse sonho ele trabalhava com educação, ele tinha esse sonho de montar uma instituição de ensino superior naquela região que, você veja, 43 anos atrás era uma região muito carente. Sim. Então, era um desejo do meu pai trabalhar para essas pessoas que não tinham acesso à educação superior naquela época. E nessa época, na verdade, 2 anos antes, em 78, ele foi num congresso, ele foi chamado para participar num congresso lá no Sul, que o tema principal era saúde. E ele foi lá falar sobre educação, mas o tema principal lá era saúde. E quando esse congresso terminou, você veja, em 1978, o diagnóstico que se formou dos problemas da saúde no Brasil naquela época era de que o maior problema da saúde no Brasil era a gestão. Era a falta de um profissional que já existia nos Estados Unidos há muito tempo, que era o administrador hospitalar. E o Brasil não tinha essa formação de administração com habilitação em gestão hospitalar. Então, meu pai saiu desse congresso com a ideia de vir para o Rio de Janeiro e montar a primeira faculdade de administração hospitalar do estado do Rio de Janeiro. E assim o fez, a faculdade nasceu em 1980, com esse viés de formar profissionais para colaborar na gestão da saúde aqui no nosso estado. Mas hoje não está só na área de saúde, então, né? hoje não, hoje nós temos lá mais Tirando o EAD, que dá uma pluralidade muito enorme, grande. Então, né? a gente tem mais de 30 cursos hoje de graduação. Acabou que esse curso de administração hospitalar, também há alguns anos atrás, numa reforma do MEC, extinguiu-se todas as habilitações da administração, né? Porque antigamente o curso foi descontinuado. Foi descontinuado. Porque antigamente você podia fazer administração com habilitação, administração de empresas, administração pública, comércio exterior, sistemas de informação, administração hospitalar, eram chamadas habilitações dentro do curso de administração. E há uns anos atrás o MEC acabou com tudo, só deixou a administração mesmo. E aí o curso foi descontinuado, né? Mas a gente formou milhares de alunos e era um curso que tinha muito apelo dentro da rede pública, né? Porque a maioria dos profissionais que atuavam nos hospitais públicos e nas clínicas e na rede pública de saúde, que não eram médicos, eles buscavam fazer esse curso para se aperfeiçoarem e crescerem na carreira pública, né? Então, durante muitos anos, a gente teve a honra de formar milhares de administradores hospitalares aqui no nosso estado. Bacana. E essa parte também de saúde, aí vem no viés que a gente fala aqui, que é esporte, né? Também se desenvolveu muitas habilitações, não sei se o termo certo seria esse, habilitações, né? Na área de saúde para a área esportiva, né? A medicina esportiva, né? A medicina esportiva cresceu muito, né? E tem esse tipo de área lá? Tem. Na nossa universidade, não. Na área, porque a medicina esportiva é uma habilitação dentro do curso de medicina. O curso de medicina a gente não tem. É uma habilitação, então. É uma habilitação. Nós estamos até agora entrando com um pedido no Ministério da Educação, que reabriu-se durante 10 anos, ficou-se fechado lá, não se podia solicitar curso de medicina. O Ministério da Educação permitiu novamente, a gente está entrando lá com o nosso pedido. Se Deus quiser, a faculdade terá a medicina
para daqui a 2 anos. Ah, bacana. É legal. Mas essa área de medicina esportiva, a gente tem por exemplo, eu tenho o curso de fisioterapia. Então, na fisioterapia, a gente tem uma fisioterapia esportiva. Temos o curso de educação física, que obviamente marca tudo ali. Enfim, então, mas cresceu muito, né? A medicina esportiva cresceu muito, principalmente voltada para os atletas de alto desempenho, né? O profissional de educação física ele foi muito prejudicado, né? Com essa questão da descontinuação do nível escolar, né? Do esporte nível escolar, né? No curso superior. Foi uma pena, realmente. A maior parte dele se encaixava nisso, Se encaixava ali, né? Vamos dizer assim, o maior empregador do professor de educação física ainda é a rede pública de ensino, né? Depois vem o quê? Academia de ginástica? Depois aí eu não saberia dizer se seria a rede privada de educação ou as academias, né? Mas, com certeza, assim, disparada, a rede pública ainda é o grande empregador do profissional de educação física, né? Como não poderia de ser, ainda mais no Rio de Janeiro, não sei se você sabe, a maior rede pública de ensino de educação básica do Brasil é na cidade do Rio de Janeiro, né? O Rio é a maior rede de escolas públicas do Brasil, né? Na cidade, né? Que bacana. É muito interessante. Então, isso às vezes muita gente não sabe, né? Sabe, a gente acaba não procurando saber, né? Não sabe, e é legal saber esse tipo de informação. É bem legal. Mas, enfim, esporte na veia sempre. Sempre, né? Mas, pô, obrigado aí pela sua disponibilidade de tempo, de estar aqui batendo um papo aqui com a gente. Muito bom. Aproveitando um pouquinho aqui desse ambiente diferenciado de gravação. Verdade. Né? Falamos um pouquinho de esporte, falamos um pouquinho de educação, saúde, turismo. Desenvolvimento econômico, algumas possibilidades que de repente podem surgir daqui desse bate-papo. Quem sabe, né? Expo Esportes? Exatamente. Você já sai daqui com a ideia. Vamos ver se a gente consegue vingar algumas coisas para difundir, melhorar, né? Potencializar o que a gente tem de melhor nessa mão de obra nossa brasileira, que é a veia esportiva, né? Verdade. Hoje o celeiro esportivo no Brasil é enorme, inexplorado na maioria das vezes, potencializado somente para o futebol, mas a gente tem diversas outras possibilidades que a gente pode estar trabalhando e talvez aí, quiçá, né, a médio e longo prazo, né, a gente desponte nos esportes olímpicos como uma das grandes ou a principal potência, né? Hoje a gente tem China, Estados Unidos aí, né, investindo muito na questão dos esportes olímpicos. O Brasil ele despontou nos esportes paralímpicos, né? Verdade. Hoje ele é uma potência dessa modalidade, desse segmento olímpico, né? Chamado paralímpico. Verdade. E vale a pena, agora você lembrou, a gente não tinha abordado essa questão do esporte paralímpico. Lembrando aqui que eu lembrei agora aqui que como é que chama? Que cuida lá do Maracanã. O que? A administradora? Soraya? Não. Me faltou agora o órgão aqui do governo que cuida. O SUDERJ. A SUDERJ, isso. Sim. Desculpa, fugiu a palavra aqui. A SUDERJ hoje, ela tem feito várias atividades para atletas com necessidades especiais. Vale a pena as pessoas conhecerem, né, visitar lá o site da SUDERJ, diversas atividades, diversas ações voltadas para pessoal com necessidades especiais, desde cadeirantes até pessoas com questões tem o desenvolvimento, de inclusive de áreas específicas para autismo, né? Isso, eu acompanhei isso. Muito legal, muito legal. Eu tive numa palestra do presidente da SUDERJ. Muito legal. Vale a pena conhecer. Justamente falando sobre esses projetos aí que a SUDERJ promove aí, junto ao Maracanã, né? Isso, junto ao Maracanã, exatamente. É uma linha que ele pegou que eu achei super bacana e que interage, conversa com as escolas. A SUDERJ hoje tem procurado, né, está começando com a rede pública, né, justamente a fazer uma integração dessas atividades com os alunos da rede pública. Né, muito legal. Isso é bacana. Não deixem de procurar saber. Né, realmente, eu já tive acesso a esse conteúdo que ele abordou aqui e é realmente muito bacana de se ver. A gente precisa promover a inclusão, né, acessibilidade, tudo, né? Independente, isso não depende de legislação, de lei, de legislante. Na realidade, é promover o que a gente precisa, é dar acesso a quem não tem hoje o acesso, independente de lei, de nada. E isso aí eu tenho observado, eles têm promovido bastante isso daí. É um projeto bem legal que eles têm feito.
E assim, utilizando o Maracanã, né? Não precisa falar muita coisa, né? Ele já fala por si mesmo, né? É verdade. Mas quer dar alguma palavrinha aí final pra gente? Não, que Fica então, à vontade aí, por favor. Primeiro lugar, Nelson, te agradecer a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre temas assim tão relevantes e para mim assim tão queridos como é educação e esporte aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. A mensagem final que eu gostaria de deixar é que eu acho que todo esforço que a gente tem, que a gente pode fazer, deve começar sempre pela a questão da qualificação profissional, para tudo, né? Não existe desenvolvimento, não tem como você falar em crescimento do esporte, em crescimento econômico, em crescimento do turismo, se você primeiro não falar em qualificação profissional, em você preparar as pessoas para poder ocuparem os espaços que surgem, que são muitos, né? As pessoas têm uma visão equivocada sobre questão de emprego, né, de atividade. Existem muitas oportunidades. O problema é que as pessoas não estão preparadas para essas oportunidades. No esporte, então, o espaço é gigantesco. Sim. Agora, falta qualificação profissional. Então, só para finalizar e dando aqui uma notícia, a gente lá na Secretaria está lançando aí para 2024 a Escola Estadual de Turismo, focada justamente na formação de qualificação profissional para essa área de turismo, para tentar atender as necessidades do mercado como um todo, que o trade hoje demanda a gente, e dentro de um planejamento nosso hoje lá na Secretaria, de levar o turismo hoje de 3% do PIB para 7% do PIB nos próximos 10 anos. Essa é a nossa meta. Tá bom? Que bacana, bacana. Eu vou até aproveitar o gancho que ele já deixou da Escola de Turismo, até para botar uma historinha aqui, né? A CBF ela tem um museu, né? O Museu Seleção Brasileira, enfim. E no período inicial do museu, eu fui o responsável lá pela gestão dele. Bacana. E a gente promoveu nesse período lá a inclusão do curso de turismo para ser feito aula dentro do museu. Pô, que legal. Tá? Para os guias de turismo e tudo, muito né? Bacana. Ele ministrar o seu curso de formação, a gente fez uma parceria na época, para levar ele para dentro do ambiente do museu, para qualificar o professor em loco, né? O professor, o guia, né? Guia. Em loco, dentro do Museu Seleção que Brasileira. Bacana, muito legal. Porque a gente precisa sair um pouco da sala de aula, né? E botar a mão na massa. E botar a mão na massa, e foi uma oportunidade que a gente teve de formatar uma parceria com eles, né? E tá desenvolvendo melhor essa questão do turismo. Muito e legal. Eu acho que casa um pouquinho com essa ideia da escola 100%, de turismo. 100%. Né? A gente está dentro dos locais, né? A gente fazer parte, né? Desses locais onde a gente vai estar proporcionando o aumento de visibilidade da nossa cidade, né? Então, assim, parabéns de novo aí. Eu que agradeço. Obrigado aí de novo pela sua presença aí. E, gente, só para finalizar com vocês, não deixem de curtir a gente nas nossas redes sociais, deixar os seus comentários, os seus likes é muito importante para sabermos o nosso trabalho, como é que ele está sendo feito, como é que vocês estão nos enxergando e para que a gente possa cada vez mais estar fazendo uma entrega melhor e de mais qualidade para vocês. Obrigado aí e até a próxima.